Ei, pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast, ao podcast do Grupo Colcha. O Grupo Colcha é um grupo sem fins lucrativos de apoio ao luto, apoio à perda gestacional, neonatal. A gente traz a conscientização. Nesse podcast a gente fala sobre diversos assuntos relacionados à maternidade, ao luto, a mães que perdem seus filhos, a histórias muito parecidas, com certeza, com a sua ou de alguém muito próximo de você. Nesse programa a gente vai contar uma história muito especial, uma história que eu estive de perto, que eu acolhi, que eu estive, a história da Júlia. Por isso eu peço para vocês assistirem, compartilharem e estarem conosco. Mais uma vez, muito obrigado ao Grupo Zelo pelo apoio e pelo patrocínio, para a gente conseguir manter esse podcast tão importante no ar. Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Ei, pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao podcast do Grupo Colcha, esse podcast semanal. Toda semana nós estamos aqui com vocês, trazendo cada vez um assunto, uma convidada especial, um tema importante a ser abordado, uma homenagem importante a gente sempre fazer, porque o que a gente mais preza aqui é o carinho, é o acolhimento, é o respeito, são as histórias, a importância da gente contar essas histórias e o porquê da gente contar essas histórias. Lá atrás, quando o Grupo Colcha foi fundado, eu, Mônica, Dani, Abel, Doula, nossa intenção era justamente trazer à tona e principalmente acolher famílias que por um acaso estavam sendo deixadas de lado, histórias reais que pareciam imaginárias porque as pessoas não poderiam acreditar que alguém poderia passar por uma dor tão grande e infelizmente essa dor acontece e acomete muitas e muitas famílias. Nossa intenção nesse podcast é justamente trazer essa homenagem aos filhos que partirem, mas também muita informação para você que, por acaso, pode ter tido uma vivência como essa, mas também para tantos outros profissionais entenderem a importância de pequenos detalhes na construção e na elaboração do luto de tantas pessoas. Para esse podcast ir ao ar e para que a gente consiga chegar cada vez a mais pessoas, eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal, compartilharem, escreverem aqui nos comentários, porque a sua opinião é sempre muito importante para a gente, nos darem o feedback do que vocês têm achado. E mais uma vez eu venho aqui muito, muito agradecidamente falar sobre o Grupo Zelo. O Grupo Zelo é uma instituição que cruzou os caminhos do Grupo Colcha numa ação que eles fizeram e desde então a gente se assemelha na missão de justamente transformar e acolher famílias no momento mais difícil da sua vida. A gente não quer pensar que a gente
gente precisa de um plano funerário ou de precisa qualquer coisa, porque a gente acha que isso nunca vai acontecer com a gente, que a gente nunca vai precisar. Mas talvez no momento mais importante da sua vida, isso seja de fato diferente. Uma empresa que se preocupa, que acolhe, que olhe, que respeite. Uma empresa que entende que uma mãe precisa ficar um tempo maior na maternidade, mas que isso pode esperar, porque a empresa pode esperar para que ela possa enterrar o bebê, para que ela possa participar de toda a cerimônia, que são importantes as celebrações. Então, mais uma vez, obrigada ao Grupo Zelo. Ao longo do programa, o QR Code que conecta você direto com o Grupo Zelo vai estar passando. Então, eu peço para você entrar, entender o trabalho do Grupo Zelo, estar atenta às situações que, de fato, acontecem na nossa vida, mas que podem ser transformadas. Bom, hoje o programa é com uma convidada muito especial. Fiquei muito feliz quando a Gabriela entrou em contato, quando a gente colocou lá no Instagram, né, de pessoas que gostariam, essa temporada do Grupo Coach é justamente de pessoas que a gente gostaria de trazer para contar as histórias. E a Gabi, eu presenciei a história dela de muito pertinho, porque eu estive com ela, né? Eu acolhi a história da Gabi, eu fiz as fotos, enfim, eu estive ali. E eu sei que esse amor, essa homenagem à Júlia, que é a bebezinha dela que partiu e que ela vai contar, é mais do que eu merecida. Obrigada, Gabi, pela sua presença. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Fico muito feliz em compartilhar a nossa história. A gente estava conversando aqui antes de começar o programa, porque toda vez que a gente se conecta a pessoas assim e a histórias, parece que foi ontem. Sim. Gabi, eu tinha uma séria impressão, tipo assim, no início do ano passado. E vão fazer quantos anos que a Júlia partiu? Em março do ano que vem, faz 4 anos. Que dia que foi? Dia 10. Dia 10 de março? Dia 10 ela morreu e dia 12 foi o meu parto. Foi um parto... E a história da Gabi é muito linda, assim, de conexões, assim, porque não foi você que entrou em contato comigo, não foi o seu companheiro na época que entrou em contato comigo, foi o sogro da Gabi que entrou em contato comigo. Ele soube, através, eu acho, de uma equipe de enfermagem da Rede Mater Dei, né? Foi. Que existia um grupo de apoio. E foi ele que entrou em contato comigo. Ele me mandou mensagem, assim, numa preocupação, num carinho, num zelo extremo do que estava vivendo ali. Muito. Numa paixão por aquela neta absurda, sabe? E numa preocupação com vocês. Então, assim, para acalentá-lo, né, eu expliquei como é que era o trabalho do Grupo Coach, que eu poderia estar com você. Mas, normalmente, a gente chega realmente no momento do nascimento, né? Ali, porque justamente esse processo do entendimento, né, Gabi, da constatação do óbito, ele é demorado. E o processo de indução, ele é demorado, né? É muito demorado. E aí, eu falei com ele, não, pode deixar que eu estou indo lá agora. Então, eu fui no Mater Dei antes. Eu conheci vocês ainda nem estavam no quarto do bloco, vocês estavam no outro alojamento. Que a gente estava no apartamento ainda. E foi assim, eu acho que, né, eu acredito muito em Deus e tudo se conecta, né? Então, no dia que eu, né, descobri a morte da Júlia, eu já sabia antes de ir para o hospital. É mesmo? Eu acordei, a gente fez um ultrassom no dia 9 de março. No finalzinho do dia, estava tudo bem. Ela tinha crescido, ganhado peso. Quantas semanas? Eu estava com 35, na quinta-feira eu ia fazer 36. E a minha gravidez foi muito tranquila, não foi planejada, mas foi muito tranquila. Apesar de ser considerada, a minha gravidez era considerada de risco, porque eu tenho 2 úteros, né? Então, ela estava no útero esquerdo, que era menor, né? Enfim. Era uma gravidez de risco, mas muito tranquila, muito saudável, a gravidez toda. Fiz esse ultrassom na terça-feira, no finalzinho do dia, por volta de 6 horas. O pai da Júlia, eu fui para a casa da minha avó, que ela já estava lavando as roupinhas da Júlia, e ele foi para o apartamento, porque o quartinho dela era planejado, né? Enfim. E estava tudo bem. Quarta-feira eu acordei, eu tive uma noite muito conturbada, assim, nesse dia, e eu lembro de acordar várias vezes, assim, com um sentimento ruim, assim, com o coração apertado, né? Enfim. E aí acordei na quarta-feira chorando muito, assim. Eu chorei praticamente a manhã inteira. Eu estava trabalhando em casa já, porque a gente estava numa pandemia. E eu lembro de chorar muito e sem entender, né? Porque estava tudo bem, né? Enfim. Tinha acabado de fazer um ultrassom. Tinha acabado de fazer um ultrassom, né? E aí, de tarde, eu tenho uma prima que é enfermeira. Falei, Tati, Júlia não mexeu, assim, tô achando estranho, né? Enfim. E ela falou, Gabi, assim, você já está mais no final da gravidez, ela está num útero que já é menor, né? Então, não tem espaço, né? Fica tranquila e tudo. E aí, mas eu, no meu coração, assim, eu sabia que tinha alguma coisa errada. E eu lembro de ligar para o pai dela e falar, olha, vem me buscar, vamos para o hospital. E ele, Gabi, mas, né, estava tudo bem, a gente fez um ultrassom ontem e tudo. Eu falei, não está tudo bem.
E eu lembro de ir tomar banho, assim, e passar a mão na minha barriga. E eu me despedi dela. Eu falei, filha, eu sei que, né, você não está aqui mais, mas tudo que eu puder ainda fazer por você, eu vou fazer. E aí ele chegou, a gente foi para o hospital, ele sem entender, mas você está sentindo dor, está passando mal? Eu falei, não estou sentindo nada, mas eu preciso ir no hospital. E a gente foi em um hospital e ele estava simplesmente lotado, né? Tinha muita gestante esperando atendimento, tinha parto, tinha 2 cesáreas de emergência. A gente esperou umas 2 horas. E aí eu estava... Isso já era, assim, umas 7, 8 horas da noite. E eu já estava muito, muito ruim, assim, muito mal. E eu falei, não vamos esperar, vamos para outro hospital. A gente foi para outro hospital. E aí um médico me atendeu e tudo. Falou, Gabi, realmente, né? Eu não estou escutando o coraçãozinho dela, mas está no final da gestação. Pode ser várias coisas. A gente precisa de um ultrassom para confirmar. Mas esse horário não tem ultrassom aqui, né? Enfim. E eu falei, olha... e ele me atendeu com muito amor. Assim, tudo que aconteceu naquele dia foram pessoas extremamente amorosas, assim, que estavam com a gente nesse momento. E eu falei, olha, ele falou, fica aqui, eu quero cuidar de você. E eu vi no olhar dele, sabe, esse carinho. E eu falei, mas eu preciso saber o que aconteceu e tal. E ele falou, fica aqui internada e amanhã cedinho eu faço o seu ultrassom. Eu tô aqui de plantão. E eu falei, não, eu preciso saber hoje. Uhum. E aí ele falou, olha, só no hospital X que vai ter ultrassom agora, que era público. E ele falou, vocês podem tentar. E a gente foi e, assim, lotado também, assim, devia ter umas 70 pessoas esperando atendimento. A gente ligou para o meu médico e eu falei, olha, está acontecendo isso e, assim, se vira, eu preciso fazer um ultrassom agora e tal. E ele falou, vai para esse hospital e tem uma amiga minha que é médica lá, ela vai fazer o seu ultrassom. E aí, realmente, né, a gente fez o ultrassom na hora e foi constatado, né, que, né, o coraçãozinho realmente não estava batendo mais. E aí que começou o meu encontro com o Grupo Colcha, porque uma enfermeira chegou para mim e falou, olha, tem um grupo aqui em BH, o Grupo Colcha, e, né, eles fazem esse acolhimento e tal, não sei o quê. E eu falei, não, eu estava em estado de choque, né, assim. E eu falei, não quero nada e tal. E o meu plano não atendia, então a gente ainda tinha que resolver se eu ficaria ali internada e faria, né, tudo particular, ou se eu ia embora e no outro dia internaria para né, fazer o parto com o médico, né, que me acompanhou. E a gente decidiu por ficar ali mesmo, né. A médica veio, conversou comigo, explicou que eu, né, entraria... eles iam fazer a indução do parto, né? Eles colocam um remédio para induzir, me explicou que poderia levar até 3 dias, né? Uhum. E todo esse trabalho. E aí, nesse meio tempo, o meu sogro, né? Eu chamo ele de sogro até hoje, porque vai ser sempre, né, o carinho que a gente tem um pelo outro. O João falou, né, do grupo e tudo. Depois, um casal de amigos também do pai da Júlia comentou sobre você, mas na hora eu falei, não quero saber de nada, assim. A minha ficha não... Por mais que eu já, né, soubesse, a minha ficha não tinha caído. E aí a enfermeira já veio, né, colocou o remédio para induzir tudo e a gente começou naquele processo. E aí a gente teve algumas coisas assim com o hospital que foram difíceis e uma delas é que no horário que eu teria que tomar o remédio de novo, eles não me deram. Então passou muito tempo, eu teria que começar tudo de novo. Uhum. E aí eu falei, não quero, eu quero fazer uma cesárea, eu não consigo mais ficar aqui, né, enfim... E o hospital deixou a nossa família estar nesse momento com a gente, então eles, né, poderiam subir, eles ficavam um pouco ali com a gente e tudo. E aí eu lembro que de tarde, assim, no finalzinho da tarde, você ligou para ele, né? E pediu para falar comigo, a gente conversou um pouco e você estava na porta já do meu quarto, né? Eu lembro que você entrou, né, trouxe a caixinha, explicou para a gente todo, né, o processo e que quando eu estivesse pronta a gente... ia te ligar para você estar ali com a gente. E aí foi muito difícil né, depois que você foi embora, até a gente resolver, foi difícil, porque eu queria fazer a cesárea. E eu lembro que aí o diretor de obstetrícia veio conversar comigo, ele falou, olha, Gabi, eu mesmo faço o seu parto, né? Mas você não vai poder enterrar a sua filha, porque você vai precisar ficar aqui internada, né? Você vai fazer uma cesárea, tem o tempo e tal. E aí eu decidi, falei, então tá, vou começar tudo de novo. Isso era... 5, 6 horas da tarde.
E aí tomei o remédio de novo, e aí eu lembro de rezar muito, assim. Falei, Deus, tipo, eu não consigo mais, assim. E eu estava anestesiada, sabe? Então eu preciso que seja rápido, assim. Eu não consigo mais ficar aqui, né? Enfim. E aí eu lembro que foi muito rápido, assim. Até os médicos ficaram surpresos, assim, com a rapidez que eu entrei em trabalho de parto, né? Eu estava com dilatação 5, eles, né, estouraram minha bolsa. Você já estava comigo, né? Você estava do meu lado. E aí depois a Júlia nasceu às 2h02 da manhã. E foi muito difícil, assim, porque é como se tivesse morrido uma parte de mim, uma enorme parte, assim, né? De tudo que a gente tinha planejado, né? Enfim. E eu lembro que você, né, me deu ela no colo e a gente conversou com ela. Eu lembro, né, do carinho, assim, né, de você pedir para as pessoas que estavam ali na hora, né, elas saíram da sala. Então, a gente teve esse momento de conversa e de despedida com a Júlia. Né, eu lembro do cheiro daquele dia. Eu lembro, assim, de cada minúsculo detalhe, sabe, do dia. E depois você pegou a Júlia, né? Você fez as fotos e tudo. Depois você pegou a Júlia. Você vestiu a Júlia, né? Conversando com ele e tudo. E foi um trabalho que, naquele momento, eu não fazia ideia, mas que salvou a minha vida meses depois, sabe? Então, eu lembro que depois eu subi para o quarto e aí que a minha ficha caiu, sabe? E o que faz ficar difícil, né, é o que poderia ter sido, né? Sempre. Então, eu não escutei a voz dela, eu não escutei o choro, eu não vi a cor dos olhos dela, sabe? Então, foi muito difícil, assim. Foi um processo muito difícil. Né, o enterro, depois, eu lembro que o médico me liberou, a Júlia nasceu 2h02 da manhã, exatamente. E eu pedi para que ele me liberasse na sexta-feira, porque eu queria ver a minha família para a gente enterrar ela no sábado. Então, ele me liberou, assim. A gente teve vários problemas no hospital que me fizeram ficar pior, assim. A gente ficou muito chateado, umas situações chatas e tudo. E a gente saiu do hospital e foi para casa. A minha família recebeu a gente, né? A minha avó. Eu tenho uma família muito grande, muito amorosa. E eles estavam ali comigo, assim, para tudo. E eu lembro que o João, meu sogro, ele mora no Retiro. E ele falou, olha, eu vou sair de lá e eu quero que vocês fiquem lá. Porque lá é tranquilo, você vai poder caminhar, né? Você tem a capela, né? E eu lembro da gente ficar na casa dele, assim, um bom tempo, assim. O enterro, eu não tenho quase nenhuma lembrança. Eu estava tão anestesiada, assim, que eu tenho pouquíssimas lembranças daquele dia, sabe? E aí, na minha cabeça, eu estava bem. Eu falei, não, eu estou forte, sabe? Vai passar e a gente vai dar um jeito, né? E aquilo tudo. E eu não aceitava ajuda. Uhum. Né? Eu não queria ir no psicólogo, eu não queria ir no psiquiatra. E aí estava tudo bem e a gente ficou uns dias, né, lá no Retiro. E depois a gente foi para o apartamento que estava em obra. Então, quando a gente voltou, para eu ocupar a cabeça, assim, eu limpava a casa o dia inteiro, eu fazia comida. E era uma sucessão de coisas assim, automáticas. Assim. E eu não sentia. Eu fiquei umas semanas assim, anestesiada. E eu não aceitava ajuda, eu não queria conversar com ninguém. Né, o pai dela às vezes conversava comigo e tudo, e o que para ele também era muito difícil, né? A gente nem sabia como lidar. E só depois que eu já estava, na verdade, mas não aceitava, e eu tive uma depressão pós-parto que foi muito difícil, assim, muito. Porque, na verdade, assim, a gente não carrega, né? Isso não é falado, né? Ninguém fala, ninguém explica, né? Mas você não carrega só o seu luto, né? Eu estava carregando o meu luto, o luto dele, o luto da nossa família, o luto da minha fé. Porque naquele momento eu falava, né, a minha cabeça, tipo, Deus está me castigando. Né? O porquê que está acontecendo comigo, né? Então, não foi um luto, né? Alguns meses depois, o luto do término, né? Porque a gente terminou
mais ou menos uns 3 meses depois. E foi muito difícil, né? Então, eu fiquei muito mal, assim. É uma vivência de lutos e de circunstâncias. Que, de fato, você não sabe por que está acontecendo com Sim. você, né, Gabi? É exatamente essa sensação mesmo da punição. E é isso que a gente sempre fala. Você falou aspectos muito importantes, assim, quando te ofereceram, você teve a negação. Não quero nada, eu quero que isso acabe. E Sim. o que é o normal, Sim. sabe? Todas as pessoas realmente querem acabar com aquilo, né? A Dani Bittar fala muito bem isso, né? A gente quer acabar com aquilo, mas aquilo não tem fim. Não tem fim. Né? Mas naquele momento, é isso que a gente quer. A gente não quer ajuda, a gente não quer apoio, vai ficar tudo bem, isso só está acontecendo comigo. E é uma sucessão de coisas que vão só piorando, né? Que vão se somatizando a tantos outros problemas. Sim. Você falou lindamente aí, não é só o seu luto, é o luto dos seus sonhos, é o luto da sua família, é o seu luto, é o luto do pai, é o luto de uma separação muito recente, pós-perda, é um luto sabe, da sua família, é a preocupação com a sua avó, com que as pessoas também esperavam a Júlia. Então, assim, é um acúmulo de coisas que realmente vai se somatizando e que chega uma hora você não vai aguentando. E a gente está falando de mamãe puérpera, sabe? De mamãe que está passando por um processo pós-parto também, que hormonalmente já é difícil. Muito. Sabe? Já é difícil com um bebê no colo, com uma amamentação. Imagina com o colo vazio. Que vai ter leite, o que vai ser feito desse seio, como é que vai ser tratado esse leite, que vai ter os hormônios voltando para o lugar, que vai ter um útero precisando voltar para o lugar, um corpo te dando sinais que ele precisa de descanso em algum momento, uma cabeça a mil, né? Então, realmente, é uma fase de negação e de muitos lutos, é uma fase das mais difíceis, né? Foi o que você viveu, né? Eu lembro que eu nunca falei sobre isso, mas que logo quando eu voltei para o quarto, né, que a Júlia tinha nascido, logo de manhã, assim, eu lembro que a gente deitou junto e eu não dormi, né, eu só chorei. E ele saiu cedo para resolver o enterro. A minha família chegou, a minha mãe, as minhas tias, eu tenho 3 tias, né, e elas chegaram, assim, elas me deram banho, elas estavam ali comigo, que foi muito importante, assim. E o Bernardo logo chegou, né, depois e trouxe um remédio, que era para secar o leite, né? E eu nunca falei isso com ninguém, mas quando eu tomei aquele remédio, assim, eu senti tanta dor, assim, eu fiquei tão mal, porque eu falei, sabe, o meu sonho, sabe, de amamentar, né? E depois a gente sair do hospital sem ela, né? Que é o ninho vazio, né? Sim. E de tudo que a gente tinha esperado, assim. Então, eu fiquei muitos meses assim, né? Assim, depois eu voltei para casa, né? A psiquiatra falou, olha, volta para sua família, sabe? Eles vão te acolher, né? Eles vão estar com você e tudo. E eu voltei. Mas ainda assim, eu não queria conversar com ninguém, eu não queria falar sobre, né? Os meus amigos às vezes me ligavam, né? E tudo. Eu fiquei muitos meses assim. Eu realmente me puni muito, né? Eu me culpei por muitos e muitos meses, né? Até a gente entender que ninguém tem um propósito, né? Sem passar pelo processo, né? E só depois de muitos meses que eu fui entender o propósito da Júlia na minha vida. Assim, ainda entendo. Eu tive muitas experiências, assim, né? Espirituais com a Júlia que me mostraram, olha, você não está me vendo, mas eu tô aqui. Eu tô aqui, sabe? Então, todo o acolhimento, assim, cada pessoa foi extremamente importante. A caixinha dela ficou fechada por muito tempo, eu não abri. E a foto, né? Eu tenho quadro, hoje está lá no meu quarto, para todo mundo ver. E só depois eu fui entender, assim, a grandeza né, desse ato, desse acolhimento, sabe? E do trabalho que vocês fazem, que é extremamente importante. E de poder ver as fotos, sabe? Lembrar do rostinho dela, né? Eu tenho o pingente com o cabelinho, né? E, assim, todas as memórias que foram criadas, né? E eu lembro que às vezes eu falava, eu tenho foto da Júlia, e tanta gente não entende, né? Mas é a recordação que eu tenho, né? De um dia, quero, né, lembrar da Júlia, eu tenho a foto, eu sei como que era o rostinho dela, né? E como ela estava. É muito importante, assim.
Eu lembro, Gabi, que quando a gente chegou, e é uma coisa que eu já falei aqui no programa, até sobre a história da Júlia sem estar, assim, é um ambiente de muita dor, de muito desespero, Muito. de muito choro. Você estava chorando muito, você estava muito inquieta, assim. É um parto que foi um parto... dói também, né? Tem todas as Muito. dores, né? Muito. Por mais que tenha anestesia, tem todos os recursos. Na hora do expulsivo é uma intensidade, Sim. é uma força, né? Que a mulher precisa ter para o neném nascer. Mas eu não sei se você se lembra, e obviamente, como você falou, que lembra de cada detalhe, quando a Júlia nasceu, não houve um desespero do choro, não houve gritos. Parece que a Júlia veio e trouxe para aquela ambiência a paz que você precisava naquele ambiente, sabe? Uma das fotos mais lindas e mais marcantes ao longo do trabalho que eu tenho do Grupo Coach é da Júlia, com você. É aquela foto que ela tá sobre você e você tá dando um beijo na cabeça dela e ela tá ali no pele a pele com você. E eu falei com você, né? Sim. Sente o calor do corpo dela, porque essa sensação não vai sair daí, né? Sente. Olha todos os detalhes da Júlia. Sente, é realmente isso. Sente o cheiro dela. Sinta o calor dela no seu corpo, né? E realmente é isso. Ela era perfeita. Ela era uma bebê absolutamente perfeita, de uma gravidez sem intercorrência. Exatamente. Mas era a história que ela pôde contar, né? E é o que a gente sempre fala aqui, Gabi. Dentre tantas famílias, a Júlia escolheu você, né? Para viver o tempo que ela precisava. Mas é uma ambiência de dor. Mas no momento do nascimento é uma ambiência de tanto amor, de paz, de calmaria, de processo, sabe? De falar assim, tô aqui, mãe. Cheguei, sabe? Fica tranquila, aqui, né? Tô no seu colo, tô sendo bem acolhida. Sim. Você é amada, eu já entendi, né? E eu acho que ali os processos começam, né? Os processos continuam, né? Então, assim, a importância da gente entender também que não é uma punição, né, Gabi? Assim, a Júlia jamais te puniria. Deus jamais te daria uma menina como aquela por uma questão de punição. Exatamente. E nem é sobre religião X ou Y, é sobre fé mesmo, sobre a gente entender essa energia que existe, né? Filho é amor, independente do tempo que ele viveu aqui, filho é amor, e a Júlia é amor na sua vida, né? Você me falou também que foram 36 semanas. Você teve esse sentimento. Você pareceu uma pessoa de muita fé, de muita espiritualidade. Você já falou que já se reconectou com ela em algumas vezes. E que você sentiu que ela tinha partido. Você chegou até a despedir. E aí você fez os exames pós-nascimento da Júlia? Eu fiz todos os exames, né? Milhares, assim, na verdade. Eu fiz muitos exames. E eram processos muito difíceis, né? Porque eu estava sozinha, né? A gente já tinha separado. Então, cada ida no médico era, sabe? E hoje eu vou descobrir, porque a gente quer uma causa, né? Nós temos muitos porquês, né? E quando a gente não tem uma resposta, a gente se frustra. Então, cada ida no médico, eu me frustrava e aquilo doía mais. E eu ainda estava assim... A minha depressão ainda não estava controlada, sabe? Eu ainda estava muito mal. Então, eu voltava muito pior. Então, assim, às vezes eu progredia ali 2, 3 passos e aí eu voltava 20. E nenhum deles, assim, não tem causa. O último exame, assim, que eu fiz alguns depois, até mapeamento genético, enfim. Mas o último era para saber se foi trombofilia, né? Que a gente tem que fazer 6 meses depois do parto. E aí não era também. E aí não tem causa, sabe? Assim, e eu queria uma causa naquela época. Né, a gente quer saber. Você quer chorar por um motivo, né? Eu preciso ter um motivo, eu preciso né? entender o que aconteceu, né? Ela só foi, sabe? Eu preciso entender. Mas... né, como eu te falei, assim, eu não sigo nenhuma religião, mas eu tenho muita fé, eu acredito muito em Deus. E só depois eu entendi que era o tempo dela, mas era o nosso tempo também, era o tempo que eu precisava. E hoje, assim, eu tenho e foi um processo difícil porque nesse período dos médicos, né, e de entender tudo, eu também comecei um processo porque eu pensei assim, olha... É o que eu tenho. A Júlia morreu e é o que eu tenho de fato aqui, né? Então, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu posso me esconder e fingir que nada aconteceu, mas o luto ele vai vir, porque uma hora ou outra ele vem, ou eu vou enfrentar, né?
com as armas que eu tenho e com o que eu tenho aqui agora, que pode não ser nada, mas que eu vou fazer isso de alguma forma. E eu lembro que eu falei, filha, assim, vai doer. Tipo, não vai ser um processo fácil e tal, mas a gente vai passar isso juntas, sabe? E foi um processo de me perdoar, de perdoar o pai dela, mas de perdoar ela também, porque eu falava, filha, por que você foi embora? Por que você me deixou? Eu tinha muitos porquês para ela. E eu depois eu falei, você não precisa carregar isso. Então, eu preciso também te perdoar por você ter ido embora, né? E você me perdoa por te perguntar tanto, né? A sua ausência e tudo. Então, foi, né? Eu acho que ao passo que eu ia nos médicos, ia fazendo os exames, eu fazia esse processo de perdão também, sabe? Que foi muito importante para mim, né? E só depois a gente entende, né? Assim, tudo que a gente passa, né? Os processos e os propósitos. Eu falo que eu nunca vou ser 100%, né? Eu acho que algumas coisas não foram feitas para serem superadas. Perder um filho, sim, com certeza é uma delas. Então, não é uma questão de... As pessoas falam, você supera. Não, eu nunca vou superar, né? A Júlia não é uma pessoa, uma filha, né, que eu vou superar a perda dela e tal. Mas eu entendo, eu aceito, eu respeito que foi, né, o tempo que ela precisava, a missão que ela precisava. E todos os dias eu tento fazer com que seja honrada, sabe? Tudo que ela me deixou. E eu falo assim muito que eu sempre tive um relacionamento difícil com a minha mãe. E eu falo sempre com ela, filha, você me deu a minha mãe. Porque depois disso tudo, assim, eu tenho um relacionamento com a minha mãe hoje maravilhoso. A gente conversa, né, hoje eu trabalho home office, então eu estou em casa, ela está... Então, a gente está ali, a gente conversa, a gente faz as coisas juntas. A Júlia me deu maturidade, sabe? A Júlia me ensinou a colocar cada pessoa onde ela merece estar na minha vida, né? E me desprender de coisas que, para mim, antes, eu falava, eu ficava chateada. Fulano falou isso, fulano falou, sabe? E hoje eu olho e falo, sabe, isso não é nada. Então, ela me transformou numa pessoa, assim, muito, 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 muito melhor. Muito melhor. Eu agradeço a ela, assim, todos os dias, sabe? Eu sei que eu não posso ver ela, mas ela está comigo, assim, o tempo inteiro. Você fala lindamente bem, Gabi. Você simboliza exatamente, eu acho que um sentimento materno. A gente fala que mãe de colo vazio é mãe por completo, sim. Uhum. Porque os mesmos sonhos que você tem para a Júlia, eu tenho para os meus, as mesmas perspectivas que você, as mesmas ambições, era isso que você quer para a Júlia, sabe? Sim. E o filho ensina a gente com todos os processos. E que a Júlia te ensinou com o processo da partida, sabe? A gente sabe que é uma dor. A gente nunca vai romantizar a perda de um filho. A gente não gostaria que isso acontecesse com ninguém, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode fingir que não acontece. Porque isso causa mais dor, causa mais sofrimento, causa mais despreparo nas pessoas, sabe? Sim. A gente está falando de uma instituição enorme e que cometeu várias falhas com você. Muitas. Sabe? Imagina aquela instituição que nem nunca, sabe? Pessoas que nem nunca ouviram falar. São traumas que ficam, né? Sim. Aliás, o trauma... ele não é do ato em si, é o que a Dani fala muito. Ele não é do acontecimento em si, ele é do que acontece em volta. Dos detalhes. Né? Dos pequenos detalhes que rodeiam aquele momento trágico, né? Que foi a partida da Júlia, que é a partida de um filho, ou a partida de alguém que a gente ama, ou alguma outra circunstância. Mas que a gente ter esse entendimento sobre os processos e que esses processos sejam vividos intensamente, faz parte. Faz. Uma das coisas que eu queria conversar, que a gente falou antes, que você se separou do seu companheiro 3 meses depois. E isso é uma coisa muito comum, Gabi. É muito impressionante, sabe? É um dado que a gente tem. Eu não vou falar o percentual agora. Até a Dani, no TEDx, ela palestrou e ela falou sobre esses dados. Mas é algo assim, acima de 80%. Sim. Acima de 80% dos casais que passam por um processo de perda de um filho se separam. Porque eu acho que a pessoa deixa de se enxergar, deixa de enxergar a vida com o outro e vem essa culpa. Né? Eu acho que a pessoa, culpa, a culpa do outro. Eu acho que
no caso, né, ele, não separa, né, a Gabi da Júlia. Tá tudo junto, assim. Eu acho que isso é o... Do homem ainda vem aquela coisa dele ter que ser forte e não conseguir tirar a dor do outro, né? Então ele se sente fracassado de estar vendo a sua companheira sofrer e ele impotente no ato de não conseguir tirar aquela dor, mas ao mesmo tempo ele também está vivendo aquela dor. Então a gente tem aí um número de mais de 80% de casais que se separam, sabe? De uma vivência que ainda fica mais difícil, porque aí vem mais esse luto. O luto da separação, o luto daqui para frente, como é que vai ser minha vida sem ele e sem ela, né? Então, assim, são processos dolorosos, né? Importantes da gente falar que existem, mas ao mesmo tempo que abrem outras portas de conexões com outras pessoas, com famílias, com sobrinhas, com afilhadas, né? E você falou que tem esse circo grande. Tem. Eu lembro que no dia, né, que a gente terminou, não foi falado porque, assim, a gente inclusive estava no psicólogo, né? Ele terminou comigo no psicólogo e eu fiquei muito sem entender. E naquele momento, assim, o meu pensamento era... Porque antes dele ser o meu namorado, o meu companheiro, ele era o meu melhor amigo, tipo, sabe? Ele era a pessoa que eu mais confiava, ele sabia... Né? A nossa família sabe tudo da gente, mas às vezes o nosso companheiro sabe mais, né? Sim, sim. Ele era essa pessoa para mim. Então, quando ele foi embora, né, a sensação que eu tive ele soltou a minha mão, ele virou as costas para mim, né? E o que eu vou fazer agora? Então, na minha cabeça era porque ele foi a única pessoa que perdeu a mesma coisa que eu perdi, né? Nós perdemos um filho. É diferente, né? A minha mãe perdeu uma neta, né? Os primos, uma prima. Ele foi a pessoa que perdeu o que eu perdi. Então, na minha cabeça era, se ele, que perdeu o que eu perdi, foi capaz de ir embora e me virar as costas, né, no momento que eu mais preciso de apoio, o que as outras pessoas vão fazer? Então, eu me recolhi. Então, eu me afastei um pouco de todo mundo, porque eu tinha medo também das pessoas irem embora. Porque, às vezes, nesses momentos, né, a gente fala coisas sem pensar, né? A gente tem atitudes que a gente nem vê que a gente está fazendo e tudo. E que é inconsciente, né? Sim. A gente não quer magoar o outro, né? Por exemplo, às tá vezes tentando sobreviver. Você está ali tentando, né? Respirar, né? Você de tá alguma tentando forma. respirar, exatamente. E foi muito difícil a partida dele, muito. Mas depois foram chegando pessoas assim que... E eu acho que a Júlia em si foi um aprendizado para todas as áreas da minha vida. Então, por exemplo, pessoas que eu achei que iam me apoiar e que iam estender a mão para mim, não estiveram. Não estiveram. E pessoas que eu jamais imaginei que estivessem ali, estavam ali, sabe? Eu demorei muito tempo, por exemplo, para conversar com os meus amigos. Assim. A Júlia morreu em março. Eu fui sair, assim, querer sair. Eu voltei a trabalhar, né, depois de 4 meses. E as meninas que trabalhavam comigo na época me ajudavam muito. Elas eram extremamente carinhosas, sabe? Elas me acolhiam. Mas aí eu fingia que estava tudo bem, sabe? Eu estava ali com elas, às vezes a gente ria e tal, mas eu chegava em casa e chorava. E chorava, assim. E eu demorei muito, assim, para querer me levantar e falar, olha, sabe? E eu lembro que uma coisa que me marcou muito, que eu tinha muitas crises, assim, de choro e eu não voltava, sabe? Eu ficava chorando. Fora de mim, assim. Eu chorava. E eu lembro que a minha mãe me sacudiu e ela falou, olha, eu já perdi a minha neta, que é como se fosse uma filha para mim, mas eu tô te perdendo também. Eu tô vendo todos os dias você ir embora. E eu lembro que era um pensamento que eu tinha muito, assim, Deus, por que você não me levou e deixou ela aqui? Eu tenho certeza que ela ia ser bem cuidada, sabe? E eu tinha muito esse pensamento, sabe? Olha, eu quero ir embora, tipo, eu não quero mais estar aqui. E eu lembro dela falar isso comigo, sabe? E eu falei, olha, eu preciso reagir, né? Eu preciso fazer alguma coisa e parar de fingir que tá tudo bem, porque não tá tudo bem, né? E aí eu comecei a realmente conversar com o psicólogo,
fazer o tratamento com o psiquiatra. Eu tomo remédio ainda, né? Assim, eu ainda tenho dias difíceis, assim, né? A dor vai virando saudade, né? Não é uma crise como eu tinha crise, né, na época, mas ainda tem dias que eu acordo assim com o coração apertadinho, sabe? Mas aí eu rezo, né? Enfim, eu sei que ela tá ali e eu faço por ela também. Né? Por exemplo, a Júlia morreu 5 dias depois do meu aniversário. Né? Meu aniversário é 5 de março, a Júlia morreu 10 de março. E eu nunca mais comemorei meu aniversário. Nunca mais foi uma data feliz para mim, sabe? E aí eu falei, ano que vem eu vou comemorar, sabe? E falei com as minhas amigas, olha, a gente vai fazer alguma coisa, a gente já fechou, já está tudo certo, eu vou comemorar. E eu comemoro cada pequena vitória que eu tenho, sabe? Às vezes um dia que eu tô mal e eu coloco uma música que me lembra ela, e aquilo para mim é uma vitória, sabe? Então é dia após dia mesmo, né? Não é um processo rápido, não tem um prazo, né? Cada pessoa sente de um jeito, cada pessoa, né, lida com isso de uma forma. Mas eu tenho uma família, assim, ímpar, sabe? A Júlia é muito lembrada, sabe? Eu tenho uma filhada, 2, né, que estão aí na adolescência, entrando na adolescência, sabe? Mas, assim, que falam dela, conversam comigo sobre ela, sabe? A minha família é muito de comemorar cada data, né? Então, assim, né, o último agora, o Dia das Crianças, né? A minha avó sempre faz festa, a gente vai para a fazenda e, né, a gente faz doce, festa. E elas fizeram um desenho, né? Em todos os desenhos tem a Júlia com umas estrelinhas. Então, as pessoas que ficaram e as pessoas que me deram a mão e que estão comigo até hoje são muito importantes para mim, assim. E eu faço questão de falar para elas, sabe? E que seriam pessoas muito importantes na vida da Júlia. Com certeza. Principalmente seriam essas pessoas, as pessoas importantes na vida da Júlia, né? Exatamente. Eu acho que a vida, ela também traz essa peneira natural, né? De quem fica e de quem sai da nossa vida, né, Gabi? Sim. Infelizmente, por um trauma, por uma dor, né? Que essa peneira na sua vida também foi feita, mas te trouxe outros significados das pessoas que ficaram. E talvez e com certeza, né? Talvez não. Essas seriam as pessoas importantes para a Júlia. Com certeza. Essas seriam as amigas que a Júlia teria, suas afilhadas, que seriam as mais velhas, que seriam as protetoras. Essas seriam as pessoas que contariam uma história e que contam a história da Júlia mesmo ela não estando aqui, né? Contam. Essas são as pessoas importantes a estarem do seu lado agora. A gente está falando que vai fazer 4 anos de uma vivência assim, intensa, de muitas dores, ainda em tratamento, de uma percepção que agora você tem em relação à Júlia e de um coração mais leve, Gabi, você acha? Mais em paz, sabe? Assim, apesar de, né, dias ruins, eu acho que sempre vão existir, né? Mas mais em paz, com a certeza de que ela está bem, sabe? De que eu continue com a missão dela, né? Ela veio por uma missão e eu fico em paz de continuar essa missão, sabe? Eu acho que é um tabu, né? Falar sobre uma perda de um filho, né? A gente é diferente de tudo que a gente, né, é preparado, né? A gente é preparado para perder os nossos pais, né, os nossos avós, enfim, mas um filho nunca, né? Sim. Vai contra tudo que a gente, né, nasce sabendo, né? Então, é um aprendizado diário. Eu falo que não é uma cura, eu nunca falo que eu estou 100%. Algumas pessoas têm medo de falar da Júlia comigo, né? E eu falo, não, vamos falar, sabe? A gente tem amigas, assim, às vezes a gente está numa festa e toca uma música que me lembra ela, a gente se abraça, a gente canta, a gente chora. Tem dia que eu choro, estou assim, no meio da festa eu choro, mas sempre com muito amor, sabe? Então, eu falo que cada vez que eu falo dela, uma partezinha se cura, sabe? E podemos falar, né? É isso que é a intenção também do Grupo Coach, sabe? É por isso que a gente traz as redes sociais com as imagens. Sim. As imagens conectam as pessoas, né, Gabi? As imagens aproximam as histórias, né? Você falar da Júlia também, falar de uma história que você viveu, que as pessoas ali estão, é diferente do que você mostrar a Júlia também.
As pessoas, Muito. você mostra as fotos da Júlia? As pessoas conhecem Algumas a Júlia? pessoas eu mostro, né? Assim, tem algumas fotos que eu tenho até no Insta, né? Eu escrevia, né, algumas coisas para ela. Algumas pessoas já viram, outras não, sabe? Mas eu tenho no meu telefone, sabe? Assim, às vezes eu acordo assim, com o coração apertado. Ai, filha, eu olho as fotos. Não só as fotos do dia, né? Sim, mas do processo, de toda da barriga, a gravidez, né? da barriga, assim. Os exames, os ultrassons, né? Eu lembro que quando eu descobri que eu estava grávida, foi muito engraçado, porque eu passei mal, assim, umas 3 semanas, assim. Tinha náusea o dia inteiro e tudo. E eu fiz o teste por livre e espontânea pressão da minha prima. Ela é enfermeira, trabalhava no posto. Ela trouxe o teste de fitinha para mim. E ela falou, faz. Eu falei, gente, eu não tô grávida e tal, né? Porque como eu tenho os 2 úteros, e eu fui em vários médicos, todos eles falavam, Gabi, é difícil você engravidar natural, né? Você vai ter que fazer inseminação. Então, eu já tinha aquilo enraizado, né? Não tô grávida. E eu nunca tinha passado aperto, nunca tinha feito um teste de gravidez. E aí ela, vai lá e faz e tal. Aí fiz. E aí deu uma listra rosa, assim, muito rápido. Falei, tá vendo? Não tô grávida. E aí eu fiquei chateada. Eu lembro de eu entrar no banho e eu chorei. Falei, Deus, tá vendo? Eu não posso ter filho. E não. E resmunguei até. E aí quando eu saí, ela, e aí e tal? Aí mandei a foto para ela. Aí eu, tá satisfeita, Tati? Eu não tô grávida. Aí ela, mas você tá. E aí tinha uma lista muito clarinha, né? E depois que eu fui entender que quanto menos tempo, né, de gravidez, mais clarinha. E aí eu demorei assim umas 2 semanas para contar pro pai dela que eu estava grávida, porque ele nunca quis ter filho. Então foi tudo muito engraçado. A minha gravidez foi muito saudável, né? A minha família toda assim recebeu super bem, de menos a minha filhada. Ela não super falou que ela não ia ser a número 1 no meu coração mais, sabe? Mas a minha gravidez foi muito, muito gostosa, muito, muito saudável, assim. Lembrar desses momentos é gostoso. Muito. Então, não só as fotos dela, mas, assim, a história todos que os vocês planos que a gente fez, sabe? Assim, cada coisa que eu comprei, sabe? E onde estão essas coisas? Então, eu lembro que lembro não, né? Quando a gente voltou, né? A gente saiu do retiro e foi para o apartamento. Tudo que era perecível, eu doei, assim, né? As meninas fizeram um chá de fralda, então eu ganhei muita fralda, assim. Acho que eu não ia nem precisar comprar fralda para a Júlia. Farmacinha, né? As coisinhas de shampoo e tal, tudo eu doei. E aí, roupa, né? E o quarto dela, eu ainda não estava preparada para mexer. Eu falei, então, a minha mãe veio, colocou tudo na mala, né? E tal. E o quarto dela ainda está montado, assim. Eu quis muitas vezes mexer. Na verdade, no início eu não queria. E aí o pai dela me respeitou e, olha, não, eu vou te esperar, né? No momento que você quiser, a gente vai mexer, né? E aí, quando eu quis, eu acho que ele não quer muito, assim, né? Eu já pedi algumas vezes, vamos mexer, vamos, né, doar e tudo, porque eu falei com ele, falei, olha, a gente comprou tudo com muito carinho, com muito amor. Eu escolhi cada detalhe e eu quero doar, né, com esse mesmo amor, né? Enfim. E então tá tudo lá, esperando, né, o momento certo, assim. Não apresso, não. Né? Na verdade, eu falo que o que me liga a ela não são, né, as coisas materiais, né? É muito além disso. Muito. Então, eu acho que por mais que eu sei que tem pessoas precisando, né, e tudo, e é uma forma de ajudar, né, e de honrar também a história dela, mas tudo tem o tempo certo. Exatamente. Na hora que for para ser, vai ser e vai ser natural e vai ser com muito amor, sabe? E a Júlia vai te dar esse sinal e vai dar, agora está na hora. Exatamente. E esse sinal vem no coração dos dois. Dos dois, sim. Se ainda não veio, é porque não é para ser. Não é. Gabi, eu te agradeço muito, muito. A sua história é linda. Você fala lindamente da Júlia. Que vontade de ter essa pacota aqui. Muito. Que vontade de conhecer. Que vontade. No dia, eu achei ela muito parecida com você.
Você acha que ela era parecida? Eu achei ela muito parecida com você. Eu também achei. Eu lembro de cada detalhe do cabelo sapato pretinho, também. Cabelo pretinho. Cabeluda, muito cabeluda. Eu achei ela, os traços dela muito marcantes. Assim, ela estava muito perfeita. Ela era grande para 36 semanas. Grande, né? Ela era uma bebê grande para 36 semanas, absolutamente perfeita, com uma conexão de amor que você vai levar para o resto da vida, porque esse amor não vai embora nunca. Ele só aumenta. A saudade aumenta, o amor aumenta, as conexões aumentam e a gente vai aprendendo a viver um dia de cada vez. Então, exatamente. Assim, muito obrigada. Que a Júlia seja esse anjo protetor na vida de todas as pessoas que te cercam e principalmente na sua, na do pai também, que sigam aí nesse respeito de amor, né? Nessa história que foi muito bonita e que sempre será e que nunca será uma punição, né? Que será essa missão que você vai carregar com muita honra, assim como foi aqui hoje. Muito. Que lindo homenagear a sua pequena. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua história. Eu não sei, Gabi. No dia eu cheguei a levar uma mensagem de uma outra mãe para você. Você lembra que você tinha... Sabe uma coisa que eu acho muito bonito que a gente tem feito atualmente nos acolhimentos do Grupo Colcha? Quando uma mãe acolhe uma outra mãe. Sim. Sabe, assim, você não está sozinha, você está aqui, sabe? Porque por mais que a gente tenha esse podcast, por mais que a gente tenha essa informação através das redes sociais, você, quando você está vivendo, você acha realmente que é só com você, né? Exatamente. Então, o trabalho que a gente faz agora é isso, sabe? Então, assim, no meu próximo acolhimento, eu quero que você acolha também uma mãe. Eu quero que você me ajude nessa aí, que você dê essa mão também. Vai ser um prazer. A mão que te faltou em alguns momentos dessa sua jornada aí, que a gente te dê essa mão para outras mães também. Que, infelizmente, a gente não tem que falar como falar que não vão viver, né? Que a gente espera que não, mas uma mãe que vai acontecer com outra mãe, eu quero contar com esse apoio. Então, Gabi, obrigada mais uma vez. Júlia, seja esse anjo na vida da sua família. Sua mãe é uma querida, sua mãe é uma fofa, linda, assim como você tem certeza que é. E o que fica é a saudade. Eu que te agradeço pela oportunidade. Eu fico imensamente feliz todas as vezes que eu falo dela. É a nossa história e eu me sinto muito honrada em fazer parte dela, sabe? Ela é um anjo assim na minha vida e presente, sabe? Em todos os momentos. Então, é um prazer ter contado a nossa história. Obrigada, Gabi. A você que nos assistiu, não esqueça de compartilhar, se inscrever no nosso canal, escrever um comentário. Se você tiver alguma dúvida em relação à história da Gabi, escreva aqui nos comentários também. A Gabi lê, a gente encaminha para ela. Essa história precisa ser ouvida, assim como tantas outras. Nosso programa vai ao ar toda semana, quinta-feira, às 20 horas. Então, a gente tem muitos programas informativos, assim como esse que você assistiu aqui da Gabi. Tantos outros programas são muito importantes de serem ouvidos, que cada história é muito única. Por mais que a gente está falando aqui de luto, de mães que perdem seus filhos, as histórias são tão individuais e tão importantes de serem ouvidas que cada uma me transforma. Mesmo eu tendo vivido esse acolhimento com a Gabi, hoje aqui eu saí com certeza mais transformada ainda. Mais uma vez eu agradeço também ao Grupo Zelo por nos apoiar, por nos patrocinar. E se você também tem uma empresa, se você entende o propósito do trabalho do Grupo Colcha e quer estar com a gente, não só no podcast, mas em todas as ações do Grupo Colcha, nós temos aqui o contato da nossa produção, que você também pode entrar em contato para sermos mais um parceiro, para a gente continuar levando essa missão de acolhimento, de informação, de apoio a tantas e tantas pessoas e a outros estados. Uma grande demanda que nós temos aqui no Grupo Colcha, através das mensagens, é também por que na minha cidade não tem um grupo como esse? Como eu posso criar um grupo como esse? E para isso a gente precisa de apoio, precisa de parceiros, precisa de patrocinadores. Se você se identifica com essa causa, entre em contato com a nossa produção também. Mais uma vez agradeço muito a presença de todos vocês. Mais uma vez, obrigada, Gabi. Júlia, você é uma pacota deliciosa. E fotografar você foi muito significativo e eu lembro perfeitamente do amor e da conexão criada ali no seu nascimento. Continue aí protegendo sua mamãe, sua família e a tantos outros bebês também aí. Continue nesse lugar lindo, de muito amor, que nós estaremos aqui sempre honrando por vocês. Muito obrigada por mais um programa. Mais uma semana, na semana que vem a gente se encontra novamente.